E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma empresinha que muita gente gosta, um segmento que muita gente curte. A gente vai conversar sobre as ações da Vivo, Telefônica. É um segmento muito interessante porque você acaba tendo essa recorrência, né, na utilização de planos de telefone celular, plano de internet, e ela é uma empresa muito bem atrativa em relação de receita, custas e lucratividade, e melhor do que isso, te paga todo aninho o seu dividendo no bolso aí numa métrica relativamente interessante. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com o coleguinha para o canal crescer e a gente impactar cada vez mais pessoas. Bora lá! Bom, para você que não conhece, a gente está aqui no Status Invest, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. O ticker da empresa é VIVT3, Telefônica Brasil. Para você que não sabe, é a sua faturinha aí de telefone celular. Você pode ter a Telefônica, a Claro, a TIM, a Oi. Então, no caso aqui, é as ações da Telefônica. Mínima das ações de 37,95, máxima de 53,59, preço atual de 40. E lembrando que caso você vai comprar entre 1 a 99 ações, você precisa pôr o F na frente, o que ficaria VIVT3F. E daí você compraria no mercado fracionário. Dividend yield da empresa dos últimos 12 meses de 9,25, um dividend yield bem atrativo, e a gente vai olhar outras métricas e logo mais a gente fala um pouco mais sobre ele. Dando uma olhada aqui na parte dos indicadores, então o dividend yield de 9,25, que a gente já viu que é um dividend yield interessante. Vamos ver como que ele performou ao longo do tempo. Quando a gente olha aqui numa escala de tempo maior, a gente consegue ver que ela paga na casa de 11, 7, 10, 6, 9. Então é um dividend yield bem interessante ali na casa de 6 para cima, que a gente poderia imaginar atrativo quando a gente pensa em um segmento e numa ação perene, ou seja, que vai tendo essa recorrência, essa necessidade de utilização do serviço. Você sempre vai ter aí sua internet, seu telefone celular e todo mês você tem que pagar ele. Geralmente vai tendo reajustes inflacionários e mesmo que você tente dar uma ligada lá para renegociar alguma coisa, fica meio difícil de você estar tendo alguma redução de valor. Então é um segmento que vai tendo reajustes, você sempre, todo mês vai pagar sua continha de celular aí, então assim, é atrativo, recorrente, então acaba sendo uma métrica de dividend yield interessante, porque você imagina que ela, ao longo do tempo, tende a performar nesse padrão ou melhor com base em reajustes inflacionários. Quando a gente olha a relação de preço-lucro, está na casa de 12,45, ou seja, se a empresa mantivesse seus lucros em 12 anos, você praticamente teria seu retorno de investimento caso ela distribuísse 100% dos lucros. Não é uma métrica descontada, mas também não é uma métrica muito alta. Vamos ver como que ela performou ao longo do tempo. Quando a gente olha aqui ao longo do tempo, a gente vê que a empresa quase sempre trabalhou nessas métricas, né, acima de 10, aqui ó, 12, aqui caiu para 9, daí 15, aqui que é a menor métrica em 8 e aqui 16, então assim, 12 a gente poderia entender que é uma métrica média, até o próprio site aqui mostra a estimativa pra gente, então não seria nem descontado nem alto, acabaria sendo uma métrica padrão da empresa. Quando a gente vem na relação de preço-valor patrimonial, está na casa de 1, ou seja, se a empresa tiver 100 mil de valor patrimonial, você estaria pagando 100 mil, então seria aquela relação ali sem ágio e sem deságio, meio que no preço justo com base em valor de patrimônio, beleza? Quando a gente olha aqui a relação de dívida, uma empresa que não tem um endividamento grande, aqui a relação de dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida é o quê? A dívida da empresa, você exclui ali o caixa e disponibilidades, fica uma dívida líquida. O EBITDA é uma estimativa de fluxo de caixa que a empresa gera. Então, em menos de um ano, o EBITDA da empresa ele conseguiria pagar essa dívida. Então, é bem tranquilo, não é uma métrica alta. Quando a gente olha a relação de payout, essa parte aqui é a parte interessante para quem gosta dessa questão de receber dividendos, né, participações no lucro das empresas. A gente vê que ela tem um payout, ou seja, ela paga um percentual dos lucros na proporção aqui de 95% de média. A gente consegue ver que ela distribui 98%, 100% em alguns períodos mais até do que 115%. Aí você pode falar, pô, mas como é que ela distribui mais do que ela dá de lucro? É porque em períodos que ela distribuiu menos, você tem um acúmulo ali de lucratividade e nos períodos subsequentes você consegue distribuir acima da lucratividade daquele período por conta dos resultados acumulados passados. Mas você consegue ver que é uma empresa que distribui praticamente a totalidade dos lucros, o que é interessante para quem quer receber dividendos ao longo do tempo. E aqui na parte da DRE, a DRE seria o quê? Receita, custo e lucratividade que a empresa gerou ao longo do tempo. A gente consegue ver que em 10 anos ela nunca apresentou um resultado com prejuízo e ela vem trazendo essa crescente aqui, ó, 42 bi, 43 bi, 43 bi, 44 bi, ou seja, ela faz uma manutenção de receita,
uma manutenção de lucratividade. Então, é uma empresa que acaba passando um pouco de segurança para o investidor, porque você sabe ali que ela é um reloginho. Ela vai ter aquela receita, aquela custa e aquela lucratividade e distribuir bastante dividendos ao longo do tempo. A gente está aqui no site do InfoMoney para trazer uma notícia. Para você que não sabe, a Oi ela fez um rateio, ela fez uma venda e rateou entre TIM, Vivo e Claro os seus ativos móveis. A venda trouxe uma inclusão de clientes para a base da Vivo, o que pode gerar um aumento de receita, de margens de lucratividade ao longo do tempo também. Bom, com base no que a gente viu, para quem gosta desse segmento que tem essa recorrência, que tem essa manutenção, a gente viu que ela tem receitas, custos e lucratividades bem alinhados, que passam a segurança para o acionista. É um segmento que você vai ter sempre as pessoas mensalmente adquirindo aquele serviço e tendo que pagar suas faturas. Você viu que ela distribui uma grande parte dos seus lucros, quase 100%. Então é uma empresa que ela é voltada para fazer distribuições de dividendos. Então traz uma tranquilidade maior. Você sabe que é uma empresa que ela não está extremamente descontada, mas ela também não está precificada num valor extremo, ela está praticamente ali naquela linha de preço justo, podendo fazer reajustes inflacionários ao longo do tempo, conforme vai tendo essa questão, e também com essa aquisição da parte móvel da Oi, ela poderia ter um aumento de clientes, um aumento de receita e talvez trazer mais rentabilidade para os seus acionistas. Claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. E aí, conta pra gente. Você curte o segmento de telefonia, você investe em Vivo, você investe em TIM, você investe em Oi, em qual ação que você investe? Ou se você ainda não investe ou pretende investir, comenta aqui embaixo pra gente. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com o coleguinha pro canal crescer. Valeu e abraço!